Pessoal, vamos começar nossa aula então. Bom dia a todos novamente. Bom dia a quem está me assistindo em casa. Todo mundo aqui empolgado com o começo da nossa aula. Se vocês quiserem sentar mais perto, por favor, fiquem à vontade. Eu não mordo, a não ser que vocês peçam, tá? E é uma coisa que a gente pode negociar depois da aula. Mas meu nome é Thiago Badaró, para quem não me conhece. Eu vou ministrar aqui com vocês durante essa semana o curso prático de Direito Condominial. E esse curso é um curso muito querido, não só por mim, mas também pela ESA OAB, para quem está assistindo também, porque foi um dos primeiros cursos que a ESA começou a ministrar dentro da área de condomínios, que a gente pode considerar como uma área nova de atuação para a advocacia, e a gente teve um recorde de até 4.000 alunos formados, nível Brasil, com esse curso. Um material muito parecido com o que foi desenvolvido naquela época, só que a graça da brincadeira agora é que esse material é totalmente atualizado. Então, quem está participando do curso hoje vai ter um material 100% atualizado pelo Thiago, com o que tem de mais novo e recente, referente a todas as práticas condominiais. Antes da gente começar a nossa aula, eu gosto de colocar algumas regras na nossa aula, se vocês não se importarem. Hoje a classe presencial está um pouquinho enxuta, mas no virtual a gente está bem lotado de pessoas, e hoje a gente tem essa comodidade de conseguir estudar online, trabalhar online, o que é perfeito, mas a regra vai valer para todo mundo. Primeira regra do nosso curso, por favor, perguntas, eu vou pedir uma gentileza, somente nos finais de períodos de aula. Eu sei que às vezes a gente vai enfrentar alguns temas, alguns assuntos que vão trazer dúvidas para vocês, mas o pedido que eu vou fazer, por gentileza, é segura um pouco a pergunta e a gente faz a pergunta no final da aula. Eu acho que sempre a pergunta é um complemento da aula do professor, porque a sua dúvida, a dúvida de qualquer um aqui pode ser a dúvida de outro colega, que até pode não perceber, mas pode estar com aquela interrogação na cabeça. Com o tempo do finalzinho da aula, pode ser um trecho de pergunta no meio do lanche, acho que vai ter um momentinho de pausa. Então a gente pode fazer uma sessão de perguntas na primeira pausa do lanche e uma parte de perguntas e respostas no final. Assim a aula fica um pouco mais dinâmica e a graça da brincadeira é que a gente tem pouco tempo aqui e mais do que ter pouco tempo, a gente tem muito conteúdo para passar. E aí eu gosto de falar que esse pequeno curso sobre o direito condominial na prática é praticamente como um namoro de verão. Olha só que legal. Eu quero que vocês considerem assim, é um namoro de verão. Já se apaixonaram no verão? É curto, mas marcante. Olha que legal. E aí, a minha expectativa é que nessa uma semana, esse namoro de verão que a gente vai ter, traga tantas lembranças e informações para vocês e se torne um curso marcante para a vida de vocês que atuam em condomínio. Quem aqui já atua em condomínio? Todo mundo levanta a mão. Pode levantar a mão, sem medo de ser feliz. Meu amigo não atua ainda? Vai atuar. Boa. Que vai ter sorte de ter cliente e trabalhar rodo. Mas nesse curto tempo que a gente tem, e até essa dinâmica de perguntas e respostas ela vai ser importante, porque quanto mais tempo eu consigo passar informações, eu gosto de dedicar as últimas aulas para temas que não estão inseridos na nossa grade de aulas. Então a gente pode colocar temas aqui como todos aqui advogados, além da Karina que eu sei que é síndica, advogado também, amigos advogados também, legal. Composição de preço, né, do contrato. Poxa, eu trabalho em condomínios, eu não sei como compor o preço do meu contrato. A gente sabe que a área de condomínios é uma área que é um pouco mais simples, e as pessoas começam a se balizar dentro daquilo que ela tem informação que outros condomínios têm como parâmetro de cobrança. Por que não a gente aprender a compor o preço do nosso contrato, uma pequena formação do nosso contrato? São informações tão importantes e que vão ao encontro da proposta que está aqui. Eu entendo que prestar um bom serviço com um valor e tempo de qualidade é imprescindível e é tão importante quanto saber a nossa matéria que está aqui hoje. Ponto número 2 que eu trago para vocês, além das nossas regras. As regras ficaram claras, pessoal? Perguntas depois da aula, no momento do lanche e depois no final. Ponto número 2 é sobre a proposta do curso. Esse não é só um curso de direito condominial simples. O tempo que a gente vai passar aqui não é um curto tempo para que vocês absorvam a matéria. Mas eu entendo que eu, enquanto professor, aqui da ESA, aqui de tantas outras instituições que eu dou aula, eu tenho um compromisso com vocês. E não é um compromisso pelo dinheiro, é um compromisso pela dedicação de ver uma área de atuação mais fortalecida. E o compromisso é ao compartilhamento de tudo que eu aprendo no dia a dia, da minha experiência com vocês. Tem um provérbio, se eu estiver falando muito rápido, me falem, tá, gente? Eu vou falando porque tem bastante coisa. Você também pode falar, se estiver falando rápido, você pede para eu mais devagar. Mas tem um provérbio chinês que fala, não lembro quem falou, isso é China antiguíssima, mas um provérbio chinês que fala que não importa o que você sabe, mas sim o que você faz com aquilo que você sabe. E a minha proposta aqui é entregar para vocês o máximo de informações que eu tenho de experiência de vida, de carreira, aliada àquilo que vai ao encontro da técnica jurídica, ao encontro das normas que a gente enfrenta.
Então, a minha proposta aqui é formar pequenos multiplicadores de profissionais com qualidade que vão prestar bons serviços. A minha parte eu vou fazer, que é estar aqui com vocês, prestar aula, dar o curso, tirar dúvidas. A parte de vocês precisa ser feita. Em casa, o estudo, a dedicação. Hoje, com a era da tecnologia, a gente fica tão carente de ter informação de qualidade, de parar um tempo. A gente hoje vive tudo no rápido, né? É o TikTok, é o Instagram, é o advogado que fala rápido no Instagram. Eu não posso falar muito porque eu tenho feito bastante publicidade no Instagram, então posso estar queimando minha língua. Mas o aprofundamento, depois da aula, é importantíssimo para que vocês performem enquanto profissionais. Outra coisa que eu gosto de deixar muito claro, às vezes vem algumas perguntas dos alunos que tem aquela carinha de consultoria. O cara, não, porque no meu dia a dia, professor... E aí eu peço o máximo respeito, porque eu não atendo consultas durante a aula. E por que isso acontece? O maior trabalho do advogado é desenvolvido em razão de 2 racionais, técnica e tempo. Então, quando você tem um problema que é seu e que isso pode ser transformado em uma consultoria, respeite o profissional que está dando curso aqui para vocês, porque isso que vai ser entregue não pode ser entregue de graça. E aí, consultoria, a gente vai para uma outra área. É óbvio que eu não sou tão carrasco assim, e se for uma dúvida pontual, a gente consegue tirar. E fica calmo, não precisa ficar bravo. Eu tiro a sua dúvida, fica tranquilo. E tiro a sua dúvida também que está me assistindo, fica tranquilo. Só que o respeito que eu peço é, às vezes por uma questão, por enxergar uma oportunidade de consultoria que você queira tirar com o professor, o respeito disso. E eu sempre deixo as minhas redes sociais para que vocês entrem em contato comigo. Podemos começar? Maravilha. Alguma dúvida até então? Show! Esse que vos fala, Thiago Badaró, um pouquinho da minha formação. O material vai ficar com vocês, a gente não vai se dedicar tanto. Se quiser deixar um pouco essa foto bonita para vocês apreciarem a beleza desse ser aqui, tá tudo certo. E nem coloquei botox nessa época. Compartilho com vocês um pouco dos trabalhos que eu realizo fora do escritório e fora do ambiente acadêmico. É sempre importante que o advogado, como eu falei para vocês, ele tenha essa característica de produzir conteúdos. E não é só os conteúdos que vão para a publicidade em sites, mas conteúdos técnicos. Estou finalizando meu livro agora e muito provavelmente, por favor, fique à vontade, bom dia. E muito provavelmente vocês vão ter contato com um livro com uma proposta muito diferente do que a gente vê no mercado condominial. Hoje o mercado condominial é um mercado muito incipiente, muito novo. Eu sei que a gente fala de condomínio, a advocacia condominial vem crescendo a cada dia, mas o nosso ponto de apego é que faltam materiais para o direito condominial, e materiais de qualidade, gente. Hoje escrever, pegar o computador e mandar para um site é muito fácil, mas faltam materiais técnicos. Então eu espero que aqui eu tenha multiplicadores de técnicos do direito, por mais que seja um curso que ele é amplo, não só para advogados, mas para técnicos do direito, para que também produzam materiais. Eu incentivo isso, ajudo. Gente, contem comigo. Aqui eu sou um parceiro de vocês também. E para quem está me assistindo em casa também. O objetivo do nosso curso é analisar o condomínio, e aí a gente está falando de condomínio edilício, de uma forma interdisciplinar. É a gente passear por várias áreas do direito, onde a gente vai falar sobre condomínio, principalmente o Código Civil, que é o nosso ponto de apego, o nosso coração. O coração do condomínio está integralmente no Código Civil. E aqui a gente vai fazer um passeio praticamente sobre as mais variadas áreas do direito e como elas impactam diretamente na nossa vida condominial. Como eu falei, a gente vai falar da parte referente ao Código Civil, que é o grosso do nosso curso, vai ter um pouco de direito penal, vai ter um pouco de direito tributário, vai ter uma parte dedicada ao direito trabalhista. E isso para a gente é muito importante para que vocês entendam que o condomínio, trabalhar com condomínio, é você ser interdisciplinar. Às vezes, pessoal, a interdisciplinaridade é algo mal visto na advocacia, é o advogado generalista que faz tudo. Dentro do direito condominial, isso não é ruim, pelo contrário, é importantíssimo que o advogado tenha um pouco de conhecimento sobre o direito civil, sobre o direito tributário, sobre o direito penal, e não necessariamente você precisa se especializar na área ou em várias áreas. Eu tenho 4 pós-graduações. E piada interna, gente, eu e a Ana Lúcia aqui, que vai ser a professora de vocês, eu já apresento ela. Mas eu tenho 4 pós-graduações. E, para mim, cada uma dessas pós-graduações se faz necessária para que eu identifique uma dor do meu cliente. Obviamente, dentro do meu escritório, eu vou pegar aquela dor e vou direcionar para o advogado que tem a competência daquela área. Se é uma situação penal, poxa, é um crime de perseguição, um stalking, opa, vou direcionar ele para o penalista. Se é uma questão trabalhista, o outro profissional. Mas ter essa escutativa. E mais do que isso, você compreender o problema que seu cliente tem, é um fator decisivo para que a sua advocacia seja de máxima qualidade. Legal? A gente vai começar um pouco no nosso curso falando sobre a evolução histórica dos condomínios. E para mim isso é muito importante, porque me ajuda bastante, às vezes, numa tomada de decisão em determinado assunto que vai para o escritório. Ai, professor, mas a gente vai estudar a história do direito. Pô, que saco.
fica calmo, gente, vem comigo que vocês vão entender que essa proposta é sensacional. Entender um pouco sobre a história de tudo que aquilo que a gente enfrenta dentro da nossa área de advocacia dá material para a gente. É criar bastante conteúdo interno para que a gente consiga entender o porquê de alguns institutos e a necessidade desses institutos dentro da nossa vida enquanto profissional. Gente, eu vou fechar um pouquinho a porta, porque o barulhinho ali de fora tá incomodando um pouco. Tudo bem, gente? Eu fechar a porta? Se o ar precisar aumentar, diminuir, falem comigo. Gente, eu tendo a dizer para vocês que o condomínio ele nasceu praticamente na Roma Antiga. É uma palavra latina, né? Conjunção de dois vocábulos. O con, que significa conjunto, e domínio, que seria a posse e propriedade de algo. E o mais normal naquela época, assim como é hoje, era a propriedade unipessoal. Quando você compra uma casa, você compra só para você. Ai, professor, eu comprei com meu marido. Maravilha, parabéns, né? Vocês dividem um lar. Mas eu acho que a intenção inicial é a gente comprar algo para a gente. Comprei esse terno para mim, não quero compartilhar esse terno com ninguém. A doutora comprou o fichário para ela, não compartilha o fichário com ninguém, né, doutora? Maravilha. O colega aqui com tablet massa também, comprou o tablet para ele e não compartilha esse tablet com ninguém. Divide comigo seu tablet? Não, porque a propriedade é dele, obviamente. E assim era na Roma Antiga. O mais normal que a gente enfrentava eram as propriedades unipessoais, pessoas titulares únicos de uma determinada propriedade. Porém, começou a nascer, nesse ritmo de propriedade, a necessidade da gente compartilhar essa propriedade, principalmente os terrenos. Então, famílias começavam a dividir propriedades, exilados de guerra faziam divisão de propriedade, e na Roma Antiga começou a ficar muito comum a multipropriedade, diferente do que a gente percebe hoje, mas esse compartilhamento de propriedade. Existem fatos históricos que remontam, por exemplo, em 1840, em que em Londres a gente já pensava em condomínio. A gente tinha o Palácio de Buckingham, e ao redor do palácio nós tínhamos residências, como se fosse um condomínio de casas, e lá aqueles residentes que ficavam em volta do condomínio tinham direitos, tinham necessidades atendidas, títulos. Se você quiser ser nobre ou ter algo a fornecer para a realeza, provavelmente morando em volta do palácio, você teria uma facilidade de ter algum benefício que a realeza poderia te dar. Então, o Duque Tiago, morando mais próximo do palácio, era muito melhor do que um rico, um milionário, que morava fora das adjacências do palácio. E aí esse conceito de condomínio com direitos e, às vezes, deveres que essas pessoas tinham. No Brasil, quer dar uma olhadinha? Gente, fiquem tranquilos com o material, e vocês de casa também, fiquem tranquilos, tá? O material vai ser disponibilizado. Se quiserem prestar mais atenção no que o Thiago fala, fiquem à vontade. Mas se eu estiver incomodando também, fala, sai da frente, Thiago. Não tem problema, a gente sai da frente, tá tudo certo. Mas no Brasil, o condomínio ele passou a, de fato, ser um instituto jurídico abraçado pela nossa legislação através do Código Civil de 1916. Eu vou avançar um pouquinho, pessoal, porque tudo isso é matéria que vocês depois vão ter. Fiquem tranquilos. E para mim isso daqui é importante. Isso daqui também é importante. Pronto, para falar agora. Mas os condomínios no Brasil foi um instituto, né, trazido pelo Código Civil de 1916. E lá, ainda como um instituto muito incipiente, a gente começava a entender como é que funcionaria o condomínio hoje na prática. Com relação à questão da administração, o compartilhamento da administração, do condomínio. E eu tendo a dizer que o condomínio no Brasil ele nasceu por uma situação muito interessante, muito específica. Inicialmente, historicamente falando, o Brasil passou por uma revolução industrial fortíssima. Eu posso comparar a Revolução Industrial brasileira às grandes revoluções industriais, inclusive europeias, que tiveram. Isso fez com que o Brasil criasse uma sistemática de movimento de pessoas, que todo mundo conhece, que é o êxodo rural. Antigamente, a quantidade de contingente de pessoas fora dos grandes centros era muito grande. 80% dos brasileiros viviam em zona rural antes de 1930. Com a Revolução Industrial, esse contingente saiu e as pessoas começaram a trabalhar, morar próximo das grandes fábricas e começou um inchaço na cidade. As cidades começaram a ficar superlotadas. E qual que foi a proposta para que a gente conseguisse alocar tantas pessoas dentro de grandes centros? A criação de propriedades compartilhadas. E aí aquela propriedade compartilhada que a gente via lá na Roma Antiga, que era compartilhada entre parentes, começou a ser compartilhada entre pessoas estranhas. Eu não sei se vocês, por exemplo, têm contato, por exemplo, com condomínios aqui de São Paulo, ou centro de São Paulo. Todo mundo, sim, trabalha com condomínios aqui de São Paulo? Os condomínios mais antigos, por incrível que pareça, às vezes a gente pega uma convenção mais antiga, ele era um condomínio compartilhado entre parentes. Era um pai que faleceu e entregou aquele bem para os filhos, e aí os filhos formam um condomínio, um compartilhamento de um mesmo bem. Né? O condomínio nada mais é do que esse compartilhamento
de um bem só, e não precisa ser o bem móvel, tá, gente? Pode ser um bem móvel também, um carro, uma caneta, um quadro, qualquer coisa pode ser objeto de condomínio. Mas aqui o objetivo da nossa aula é falar sobre o condomínio edilício. Mas se vocês pegarem as convenções mais antigas, eu posso até tentar trazer uma para vocês. Eu já tive contato, por exemplo, com a convenção da família Matarazzo. Então, os filhos da família Matarazzo assumiram um condomínio e compartilharam. E aí, com a evolução do tempo, aquele imóvel foi vendido, foi compartilhado, e aí os condomínios residenciais, como a gente vê hoje, foram instaurados. Mas eram unidades multifamiliares, várias famílias morando ali. Por incrível que pareça, eu atuo também no interior de Minas Gerais. E muitos condomínios do interior de Minas Gerais ainda têm esse tipo de característica de serem condomínios familiares. Então, tem uma família, tem primo, tem tia, tem parente, tem uma galera morando lá. Não sei como eles se aguentam, né? Morar com família é sempre complicado. Mas se eles topam fazer isso, pela saúde deles, mental, a galera vai e segue dessa forma. Mas, hoje, diferente do que a gente vê naquela época, os condomínios são formados com famílias diversificadas. Então, em 1916, a gente começou a ter algumas regularizações sobre condomínio no Código Civil, e uma delas foi o próprio Instituto Condomínio. E quando a gente dá uma olhada depois no Código Civil de 1916, e façam esse exercício em casa, vocês também que estão presentes, quando chegarem em casa, deem uma lidinha no Código Civil de 1916, vejam a parte de condomínios, e lá você vai ver como é a estrutura específica de um condomínio e como era visto naquela época. É estudo histórico, é importante a gente saber. E como funcionava naquela época? Era uma administração totalmente centralizada. O Código Civil de 1916 falava que todos os residentes, todos os proprietários do condomínio administravam em conjunto aquela propriedade. Por incrível que pareça, não tinha assembleia, Karina, imagina? Não tinha assembleia. Beleza, maravilhoso, ninguém brigava. Mas eu acho que o arranca-rabo devia ser muito pior sem uma assembleia, né? Mas não tinha uma estruturação normativa, não tinha nem convenção de condomínio, e tudo era resolvido no âmbito particular. O Código Civil tratava o condomínio como algo particular, inerente àqueles proprietários. Vocês que se virem com relação ao condomínio de vocês e façam aquilo que vocês acharem interessante com relação à administração. Então, tudo era compartilhado, sem normativa, sem assembleia, sem burocracias, e o que fosse decidido por aquela coletividade imperava. Não tinha nem a figura do síndico, para vocês verem, olha que interessante. Procurem no Código 16, para a parte de condomínios, síndico não se ouvia falar. Com o inchaço dos grandes centros, pessoal, então, seguindo um pouquinho mais, depois desse êxodo rural, depois da Revolução Industrial Brasileira, a gente começou a sofrer uma grande inflamação dos grandes centros, e isso acabou desembocando numa grande, posso falar de bolha imobiliária, talvez? Então, havia-se muita procura, muita oferta, muita demanda, e aí as construtoras e incorporadoras começaram a sentir a vontade para oferecer muitos imóveis que nem sempre eram entregues. E no Brasil, por incrível que pareça, pessoal, funciona da seguinte forma. Primeiro, a gente tem... Me corrija se eu estiver errado, tá, gente? Temos colegas advogados aqui, às vezes eu posso estar falando besteira, não sei. Mas primeiro, o que acontece? A gente tem um problema. Esse problema é judicializado. Formamos jurisprudências. E aí o legislativo olha e fala assim, olha, a gente tem bastante problema aqui com relação a esse tipo de situação. Vamos criar uma lei sobre isso? Estou certo ou estou errado? Falem comigo, gente. Estou certo ou estou errado? Ótimo. Gente, eu sou de Escorpião, carente. Quando eu perguntar para vocês, me respondam, por favor. Legal? Senão eu vou ficar triste. Dá gatilho, eu não gosto. Responde para mim. Ainda falando com a câmera, as pessoas lá em casa também. Você que está de casa, fala comigo. Fala sim, não, responde. Eu estou olhando para você. Fica à vontade. Está desculpado? Senta aí. Participa da aula. Bem-vindo. Legal, pessoal. Então, através desse problema de inchaço, ofertas e outros assuntos, a gente pode discutir outros assuntos dentro do condomínio. Utilização de áreas, alguma questão referente ao regimento interno, assuntos adicionais que a gente possa ter. Aqui, para mim, é muito interessante a gente enfrentar esse tema também. Após a eleição da administradora do SIM, pois não, Eduardo? Eduardo, segura um pouco a questão. Só para quem chegou depois da aula, eu prefiro que as perguntas sejam feitas no finalzinho da aula, se fosse na hora do lanche ou na hora da saída, pode ser? Segura aí, porque a gente vai também oportunizar o pessoal que está em casa assistindo. Gente, tá calor aqui, hein? Obrigado. Opa, maravilhoso. Quando a gente institui o condomínio, a gente tem a Assembleia Geral de Instalação, eu tenho que pensar que o condomínio precisa ter titularidade, pessoalidade jurídica para responder pelos seus próprios atos. Apesar de a gente ter um síndico, uma pessoa lá, fazendo toda a parte da gestão, o condomínio é uma entidade própria, é uma entidade com vida própria, por assim dizer, apesar de ser uma entidade gerida. A gente usa, né, que o condomínio é uma entidade sui generis, a gente não consegue classificar ela dentro da relação de natureza jurídica. Qual que é a natureza jurídica do condomínio hoje? A gente não consegue.
Então, Thiago, como é que eu faço, por exemplo, para que o condomínio tenha uma titularidade efetiva, né? Ele comece a responder pelos seus próprios atos, não é mais o síndico na pessoa daquele administrador que vai responder pelos seus próprios atos, através de um CNPJ. O condomínio precisa ter um CNPJ. Eu já vi tanta gente cometer esse erro, quando tem a AGI, a administradora vai e registra o CNPJ do condomínio na junta comercial. Putz, isso aí é de bater no coração. O condomínio não é empresa, gente. O condomínio, como eu falei, é uma entidade sui generis, ela não tem uma categoria. Pois não? Sem fins lucrativos também, a gente vai falar um pouco de associação, mas mais do que isso, ela não tem uma definição específica dentro do nosso código. Um condomínio é um condomínio, é um direito, na verdade. Ela não é um instituto, especificamente falando, além do direito de propriedade. Então, a gente faz esse registro de processo de obtenção do CNPJ diretamente na Receita Federal. E depois eu posso compartilhar com vocês como material adicional como é feito isso através do DBE, que é um processo administrativo junto à Receita Federal. Legal, Du? Boa. Registro da Convenção do Cartório de Registro de Imóveis Competente, provavelmente ela vai estar registrada, então isso a gente já pode obter no registro. A providência do AVCB, né, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que também é essencial para o condomínio. O condomínio só vai estar 100% regularizado, passando essa etapa, no final, quando ele tiver o próprio AVCB dele. E, por fim, o que é o mais importante para a gente, é a providência, nos termos do artigo 1346, do seguro obrigatório, né? Após 120 dias da concessão do habite-se, eu preciso ter o seguro obrigatório previsto no artigo 1346. E é o seguro contra incêndios, destruição. Pode ter também uma responsabilidade do síndico, né? Hoje está sendo mais comum que as seguradoras incluam também essa questão de responsabilidade, mas ele é um seguro total, ele vai abarcar qualquer tipo de situação referente ao condomínio. Então, se você vai trabalhar num condomínio, advogado, síndico, administradora, façam esse checklist antes de vocês começarem a trabalhar lá. E não tem problema. Pede para o condomínio, fala, ó, quero todos esses documentos aqui. Eu quero cartão CNPJ, dá para tirar, é público, né? Você consegue puxar na Receita Federal, você consegue puxar o habite-se na prefeitura, você consegue pedir o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, você pode ir no cartório e verificar o registro da convenção, cartório de registro de imóveis competentes. O seguro, que provavelmente vai estar arquivado pela administradora, também fica acessível para o profissional que vai trabalhar lá, e por aí vai. Tema importante para a gente começar a evoluir nossa aula. Até aqui tudo bem, gente? Se tiver dúvida, a gente vai anotar e vai colocar depois. Gente, eu vou tirar o paletó porque eu estou quase morrendo aqui de calor. É bom que eu estou perdendo peso. Opa, apertei errado aqui. Enquanto vocês vão anotando aqui, eu vou tomar um pouco de água. Vocês deixam? Sim ou não? Falem comigo, gente. Sim ou não? Posso tomar água? Obrigado. Condomínio sob a ótica da Constituição Federal. Por que essa matéria é importante para a gente? Por que a gente tem que avaliar o condomínio diante de uma lei tão importante, uma norma tão importante que é a Constituição Federal? Eu digo para vocês que, enquanto advogado de condomínio, gente, é imprescindível que vocês, em cada atividade que vocês exerçam dentro do condomínio, vocês avaliem essa atividade sobre a ótica da Constituição. A Constituição é a lei máxima para a gente. Eu trouxe aqui até a Teoria Pura do Direito de Kelsen, que é um livro pequenininho. Quem tiver saco para ler, baixa lá o e-book, baratinho, ou vai lá aqui no Sebo, aqui no centro, você acha, na minha baratinha, deve ser R$16. Mas é importante para que vocês entendam por que a Constituição é tão importante. E como eu falei, essas informações adicionais dão bagagem para a gente poder falar sobre ela em determinado momento. Mas o Kelsen, que é um jurista alemão, ele trouxe para a gente a ideia da hierarquia triangular de normas. O Brasil achou isso muito legal e falou, opa, Kelsen, vou roubar isso aqui de você. E vou pegar isso aqui para mim. E aí a gente tem a clara percepção de que a gente tem uma hierarquia normativa no Brasil. Ai, professor, mas a gente está falando em teoria pura do direito. Cara, achei que ia fugir disso da faculdade. Calma, vai ser legal o que a gente vai enfrentar. Mas o positivismo jurídico, que nada mais é a norma aplicada ao fato, efetivamente, ela traz essa concepção a partir do momento dessa triangulação. E na prática, como é que funciona? Era para ter uma pirâmide aqui. No material vai uma pirâmide mais bonitinha. Mas pensa aqui que tem uma pirâmide? Você consegue? Vamos utilizar agora o momento lúdico da aula, né? Conseguem imaginar que aqui tem uma pirâmide? Você, qual é o seu nome? Bianca, o que tem aqui? Ótimo. Ale? Não. Bianca não, tem uma pirâmide aqui, calma. Fica à vontade, pode sentar. Ah, você que chegou agora, o que tem aqui? Que forma geométrica é essa? K, que forma geométrica é?
Legal. Se mais de 3 pessoas falaram que é uma pirâmide, a gente vai considerar isso como uma pirâmide. No topo da nossa pirâmide, a gente tem a Constituição, certo? Estão comigo? Fica à vontade, Victor. Victor, o que a gente tem aqui de forma? É uma... Tudo bem? Você vem sempre aqui? Brincadeira, vai lá. Nessa pirâmide, a gente tem como ponta dela, lá em cima, a Constituição. E vejam que, propositalmente, ela fica no topo, não só pela teoria do Kelsen que eu trouxe para vocês, o positivismo jurídico, né, as normas de forma hierárquica, piramidal, mas porque a importância dela, para a gente é muito necessário dentro da nossa atividade. Então, tudo que eu fizer dentro do condomínio, eu preciso, inicialmente, balizar através da Constituição. Tiago, eu não consigo enxergar nada que a Constituição tenha aplicabilidade aqui. Opa, a gente vai descer um grau da nossa pirâmide, vamos para as emendas constitucionais. Tiago, ainda nada. Leis complementares. Legal, achei ou não achei. E a gente vai descendo até conseguir chegar, efetivamente, no direito privado. Aqui a gente enfrenta normas públicas, direito público. Daqui para baixo são normas privadas. Então, uma é excludente da outra. A minha convenção, ela sempre vai ficar adstrita a essas normas daqui. E quando a convenção contraria qualquer uma dessas normas, a gente tem uma nulidade. Essa lei nasceu morta dentro do condomínio. Legal? Abaixo da minha convenção, regimento interno que segue o mesmo processo. O regimento interno ele tem que estar alinhado com a convenção e com as normas acima. Se tem qualquer norma dentro do regimento interno que contraria o que a gente está seguindo aqui acima, mais uma vez, fica à vontade, mais uma vez a nulidade ela vai estar circulando esse instituto aqui. E um pouco mais embaixo, as decisões das assembleias que precisam concomitantemente respeitar tudo que está aqui para a gente. Legal, pessoal, até aqui? Maravilha. Tiago, me dá um exemplo de quando isso acontece. Está aqui no nosso material. Ou não está? E preciso chamar o Vitor Hugo. Gente, no próximo slide, vamos ter alguns exemplos. Vamos usar a cabeça, gente. Maravilhoso. Momento de pensar. Nos próximos slides, estarão conosco aqui as oportunidades em que a gente encontra uma aplicabilidade efetiva das normas constitucionais dentro do condomínio. Conseguem pensar em algum exemplo que a norma constitucional se aplica ao condomínio? Consegue? Então me fala. Faz assim, ó. Ale. Direito de propriedade pode ser uma delas. Eu posso dizer também o direito ao contraditório e ampla defesa, que eu trouxe aqui no exemplo também para vocês. Pensa que quando um condomínio é multado, ele é acusado de algo que ele fez ou não dentro do condomínio. É importantíssimo que esse cara passe por um processo administrativo legítimo. Eu vou acusá-lo, mas ao mesmo tempo eu dou o direito que ele se defenda. E como é que esse direito acontece, por exemplo? A gente vai falar, amanhã a aula da doutora Ana Lúcia com a gente sobre condôminos, a gente vai falar sobre multas em condomínios, e nessa oportunidade vocês vão descobrir que uma das formas que a gente oportuniza o direito constitucional do contraditório e ampla defesa é o desmembramento do boleto do condomínio com a multa. Eu mando a notificaçãozinha lá de multa, mandei. Quando chegar lá o dia de receber o boleto, eu não vou mandar o boleto do condomínio junto com a multa, porque eu estou cerceando o direito desse cara em poder se defender das acusações que o condomínio está fazendo contra ele. Eu desmembro esse boleto e aí o cara não precisa pagar. Ele não fica preso ao pagamento. Ele vai poder discutir aquilo. E aí, se a convenção fala ou não fala, se a multa tem que ser paga como requisito para esse cara ter o direito de discussão daquela situação, aí não compete a gente. Agora, tá? Na próxima aula, talvez. Mas ele vai ter o direito a um contraditório e ampla defesa. O Du falou do direito de propriedade. Alguém lembra mais um? Um de cada vez. Pode ser um direito de imagem, mas ele fica um... Direito de imagem... Pelo contrário, eu digo direito à privacidade, que é um direito constitucional. Pois não, Du? Talvez um princípio da legalidade para a gente. Maravilha, pode ser também. Na verdade, no condomínio a gente fala que é o princípio da autonomia da vontade privada. Se quiserem anotar, é importante esse. Não está aqui na aula, tá? Princípio da autonomia da vontade privada. O que significa o princípio da autonomia da vontade privada? Existe o princípio da autonomia da vontade pública, que vai muito ao encontro do que o Du falou. O ente público, aí a gente vai lembrar das aulas de direito administrativo. Olha lá. Como é que é o nome daquele cara que escreve sobre direito administrativo? Livro amarelo da faculdade. Não vou lembrar agora. Quando a gente chega nos 37, Du, a cabeça vai embora. Esquece. Eli Lopes Meirelles. Obrigado. Tá vendo? Os mais jovens aqui lembraram. Quando a gente pega as lições basilares do Eli Lopes Meirelles, a gente vê clara noção de que
o princípio da autonomia privada ela é regida pelo princípio da legalidade. Então, o ente privado só pode agir se a lei prescrever a atividade que ele vai fazer. No princípio da autonomia da vontade privada, não, desculpa, ele é o público, da privada, o ente privado, ele só vai poder fazer o que a lei não proíbe ele que faça. Então, ele pode fazer tudo desde que a lei não proíba. Legal? Então, o princípio da autonomia da vontade privada, ela é atrelada à possibilidade do ente privado fazer aquilo que bem interessar, salvo o caso a lei não prescreva atividade contrária. Legal? E a gente usa muito esse princípio no dia a dia. É o famoso, o que não é proibido é permitido. Se a lei fala que... Tiago, a gente vai falar sobre a assembleia de condomínio. Tiago, no edital de convocação, eu posso limitar o número de procurações? Opa, não sei. Vamos fingir que sim? Não quero dar esse spoiler. Vamos fingir que sim. Tem alguma previsão na convenção que fala o contrário? No regimento tem na lei algo que fala o contrário? Hoje existe até uma PL que vai falar sobre a possibilidade de limitação de procurações. Gente, pesquisem porque já está em discussão. Mas enquanto não tem lei que fale isso, me parece que por meio da autonomia da vontade privada a gente consegue. Eu tenho um exemplo do escritório muito bacana sobre isso, e foi numa assembleia em que a gente conseguiu a limitação da data da entrega das procurações. Os moradores danadinhos, quando viram o edital de convocação, pediram a nulidade da assembleia. E sabe o que o juiz falou? Doutor, pelo princípio da autonomia da vontade privada, vocês podem fazer o que vocês quiserem, desde que não firam convenção, regimento interno ou as normas. E não me parece que existem normas que impeçam vocês de fazer isso. Então, tá liberado. Aí a galera ficou lá porque não aceitavam-se mais as procurações depois do prazo estipulado. E tudo isso é justificado. Não é feito da cabeça do Tiago. Poxa, imagina, às vezes um condomínio com uma série de unidades, mais de 1000 unidades, você no dia da assembleia tem que pegar procuração por procuração e ver se aquela procuração é válida ou se não é válida, pô, aí você acaba comigo, né? Eu quero ver a novela, chegar em casa eu quero ver Pantanal. Não quero ficar perdendo tempo vendo procuração. Não é verdade, Du? Gosta de Pantanal? Vai começar a gostar, então. Ótimo. Deixa eu só... Gente, eu preciso realmente do próximo... Você pode fazer a gentileza só de chamar o Vitor, por favor? Prometo que eu faço uma recapitulação quando você voltar. Falei da autonomia da vontade privada, falei de algumas aplicabilidades constitucionais. O Ale falou, por exemplo, do direito de propriedade. Eu vou até um pouco mais além. Quando a gente pensa no direito de propriedade, por incrível que pareça, é um direito mitigado entre os condomínios. A gente vai falar um pouco sobre ele no decorrer das nossas aulas, mas a gente pensa que existe um direito de propriedade efetivo dentro do condomínio. Mas ele não é um direito de propriedade uno, ele é relativo. E aí vai naquela premissa, de onde vai o meu direito até o momento em que eu não atravesso o seu direito, eu não estou conseguindo passar. Victor, por favor. Agora foi. Só trouxe um pouquinho aqui do que eu apresentei para vocês. Aqui, ótimo. Mas o que eu estou falando é o direito de propriedade mitigado. Então, o meu direito ele vai até onde o seu direito vai. Então, não é um direito de propriedade 100% concedido ao proprietário. Vamos usar o exemplo máximo. Adoro usar o meu salto alto aqui. Quando eu chego em casa, estou lá, tá. Se eu morasse numa casa, isso poderia... Não, ele já veio aqui, obrigado. Não evoluímos muito não, tá? Mas a gente está falando do direito de propriedade mitigado. Quando eu chego na minha casa com o meu salto alto, fico lá, pá. Se eu morar numa casa, tá tudo bem. Eu não estou interferindo no direito de ninguém. Mas se eu moro num condomínio, o barulho vai incomodar o cara que mora embaixo. E aí o cara vai ficar muito bravo comigo para não falar coisa pior. E aí, veja, o meu direito de propriedade ele fica ali mitigado até onde o direito do outro vai. Dignidade da pessoa humana. Eu tenho que garantir dentro do condomínio, o mínimo para que a pessoa tenha uma vivência digna lá. Onde isso se aplica, e a gente viu isso recentemente no STJ, é a situação em que há a proibição, através de uma decisão, de você carregar o seu cachorro no elevador quando você vai fazer o transporte de animais. E aí, a justificativa para esse tipo de situação foi a dignidade da pessoa humana. Para o Thiago, que tem um bulldog francês, o bacaninho, se vocês não viram foto, vocês vão ver um bulldog apaixonante. A Ana conhece o bacaninha, depois eu ponho uma foto dele para vocês ficarem felizes. Quem gosta de cachorro aqui? Se não gosta, vai sair. Ótimo. O Du gosta, o Du vai ficar. O resto não levantou a mão, não gostam de cachorro? Gosta de cachorro? Ótimo. O direito, né, o princípio da dignidade da pessoa humana me garante que eu não preciso levar o bacaninha no colo. Pô, o bicho tem quase 20 quilos, cara. Parece um porquinho. Minha mãe mais idosa, então, piorou. Imagina, uma mulher de mais de 60 anos carregando um bichinho daquele.
Ou às vezes a senhora, né, que tem um cachorro um pouco maior, e a liberdade dela de ter um cachorro dentro do apartamento. O Du mencionou bem, princípio da legalidade, que também tem aplicação. Calma, não pergunta ainda. Você levantou a mão com aquela vontade. Princípio da legalidade, só que a nossa legalidade ela vai ficar totalmente adstrita ao princípio da autonomia privada. Eu só vou cumprir o que é legal, desde que não haja a imprevisão ou quando a lei não me proíbe de fazer determinado ato, ou a convenção. Princípio da igualdade, eu preciso tratar as pessoas de forma iguais. Cara, eu estou enfrentando uma situação muito específica sobre o princípio da igualdade num condomínio, região central de São Paulo, e é uma área onde tem muitos comerciantes de fora do Brasil. Árabes, chineses, então tem muçulmanos, budistas, e a gente vai muito ao encontro do princípio da igualdade com a liberdade religiosa. E aí aquelas pessoas que vivem dentro de um condomínio, só no Brasil acontece isso, né? Tipo, um condomínio, você tem muçulmano, você tem cristão, você tem budistas, você tem ateus, mas praticantes daquela atividade religiosa, e aí a necessidade do condomínio se adaptar ao princípio da igualdade é importante. Recomendação do escritório para esse condomínio. Quando moram muitos estrangeiros, as publicações de notas são feitas em vários idiomas para atender eles. Meu mandarim é péssimo, não saio do Ni Hao, e o cara sabe que eu estou cumprimentando ele para ir. A gente pega o Google Translator, ele fala aqui, eu falo ali, ele fala aqui, eu falo ali, o negócio vai. Mas isso é uma tentativa de respeito ao máximo do princípio da igualdade para aquela pessoa que mora no condomínio. E a gente se esforça para que essa igualdade ela seja o mais efetiva possível. Contraditório e ampla defesa foi o que eu falei para vocês. E aqui também eu trago alguns preceitos que são interessantes para a gente. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não é. É isso aqui, fiquem tranquilos. A primeira jornada de direito civil. Elaborei esse enunciado 92, referente ao contraditório e ampla defesa. Quem quiser depois tirar foto, o material vai para vocês, não tem problema. Mas se quiserem tirar uma foto comigo, sempre fica muito elegante. A foto com o Thiago perto do material, fiquem à vontade. Você que está em casa pode dar um print na tela. Depois me marque, me manda. Mas o contraditório e ampla defesa eu acho que é o princípio constitucional mais importante. Talvez a gente veja na seara condominial. Legal até aqui? Querem dar uma pausinha? Já são 10 horas. Tomar uma água e tal, fazerem perguntas. O que vocês acham? Vamos fazer pergunta agora? Pergunta? Levanta a mão, gente, mais fácil. Falem comigo. O Ale perguntou primeiro. Posso dar? Ale, pergunta, agora é a hora. Depois eu... Passou. Tá bom. Du, manda bala. Sim. Perfeito. Na cidade lá que eu fui, em Diadema, a própria prefeitura deu dificuldade para o síndico fazer isso pelos comuns. Tá. Individualmente. Perfeito. Cada um só tudo bem. Seria o síndico fazer? O mais comum o síndico fazer, mas não são raros os casos em que o desmembramento fica por parte dos moradores. Inclusive, muitas teses... A gente vai falar um pouco sobre direito tributário para condomínios, mas não são raros os casos em que existem créditos tributários para moradores referente ao IPTU. E a ação ela é própria, não é o condomínio que entra em nome dos moradores. A ação é própria. E não obstante a essa possibilidade de crédito de IPTU, a gente vai falar um pouco sobre tributário. Inclusive, uma especialidade que eu tenho é o direito tributário. Fiz com o professor Paulo de Barros Carvalho lá no IBET. Faz tempo, isso tinha mais cabelo do que hoje. Mas um ponto é, quando a gente tem ações de IPTU movidas pelos titulares de direito, pelos condôminos, o reflexo disso é o próprio desmembramento de todas as unidades do IPTU do condomínio. Então isso acaba sendo aproveitado pelo síndico de forma indireta. E aí fica uma estratégia. Às vezes o síndico ele pode, através de uma procuração, ingressar com esse tipo de procedimento. E ele tem uma facilidade quando ele faz isso, que é atuar em nome dos moradores. Contrário ao senso, o morador ele pode, por conta própria, fazer esse desmembramento, e aí isso pode ser aproveitado pelos demais moradores. Tudo bem? Ele está me olhando com uma cara de que você não confia, você não acredita. Tá bom, trago a decisão para você. Só mais uma. Em condomínios onde tem uma área comercial e área residencial e totalmente independentes, um depende do outro. Tá. A convenção pode ser conjunta? A incorporadora entregou os dois, aí ele entregou com uma convenção única para as duas partes, mesmo deixando claro na convenção que eles teriam um regimento separado. Muito comum, pergunta Dudu muito bacana para a gente. A gente vai falar de convenção condominial, pergunta bacana para a gente começar a nossa parte da aula. Tiago, é comum, é normal que na entrega de condomínios mistos, em que eu tenho áreas residenciais e comerciais, a convenção também aproveite esses condomínios
comerciais que tem lá embaixo? E sim, a construtora incorporadora entrega um conjunto só. E aí, quando eu faço a constituição da convenção para o registro, nos termos do artigo 32 da Lei 4.591 de 64, eu posso sim direcionar a convenção com normas para as lojas e também para os condomínios. O que acontece muito, por exemplo, na região central, todo mundo conhece a Santa Cecília. Eu vim da Santa Cecília, gente, não tem jeito. Uso até ecobag, igual Santa Cecília eles fazem. E não são raros os condomínios mistos lá. E quando você pega a convenção vai trazer normas para o condomínio residencial e para o condomínio comercial. Por exemplo, que esses não vão competir no seu condomínio para aquilo que não aproveitar a parte residencial. Então, eu pago a cota condominial enquanto loja. Só que a minha cota condominial vai ser para o seguro, que serve para todo mundo, a VCB, que serve para todo mundo, e uma série de outras necessidades são compartilhadas. Mas, por exemplo, o elevador do condomínio, a loja não precisa cumprir com essa obrigação, com esse compartilhamento. Para limpeza das áreas comuns do condomínio, a loja também não vai compartilhar desse custo. Então, existe um desmembramento de obrigações, mas tudo aproveitado na mesma convenção. Se quiser tirar, eu acho um pouco complicado, mas aí a gente vai falar sobre a alteração da convenção. Isso quando a gente falar em assembleias, legal? Aqui não. Não querem tomar uma água rapidinho, a gente já volta? 5 minutinhos, vocês conseguem? E você de casa também. Hora de mexer no YouTube, no WhatsApp, mandar mensagem para o seu amor, para a pessoa que você gosta, para o marido, para a esposa. Ver um TikTok. Estão gostando, gente? Se estiverem, ótimo. Gostando? Gostando. À vontade. Bianca, pois não. Vai ficar lá com o pessoal lá fora, eu acho, Bianca. Legal. Se puder perguntar para mim, por favor, porque eles não me falaram. Obrigado. 5 minutos, gente. Aproveita. O pessoal que está me assistindo também 5 minutos. Deixa eu ver. A Rita, o Léo, a Simone, o Leandro, o Felipe, o Jonatas. Que legal, muita gente participando. 31 pessoas, 40 pessoas online. Poxa. 41. Voltou até mais um agora. Vou tirar até uma foto de vocês que estão online. Quem aparecer na câmera agora online e me der um tchau, vai ganhar um abraço aqui do professor ao vivo. Léo, um abraço, Léo. Roberto. Ô, Fernandes, um abraço. Samuel também apareceu. Aí, Corinthians, pessoal. Maravilha. Ô, gente, que legal ver vocês participando, hein? Interajam comigo também, mandem suas perguntas, por favor. Alguém do virtual quer perguntar? Ô, William, prazerzão, William. Alguém do virtual quer mandar uma pergunta? Eu vou responder agora, aproveita. Ou Conrado, meu amigo, no trânsito, dirija com atenção, hein, Conrado? Vai com Deus. Pergunta, gente, a pergunta de vocês é importante. No final da aula, inclusive, eu vou deixar meus contatos, o Instagram e o Facebook. Sejam meus amigos nas redes sociais. Compartilhe as fotos, a gente fica muito feliz quando vocês compartilham. Minha mãe vê o Instagram, ela fica felizíssima de ver os alunos. Inclusive, diz as más línguas que talvez a minha mãe venha na última aula. Ela gosta de vir na última aula para desejar boa sorte para os alunos. A dona Dora vai vir aqui. Mais 3 minutinhos, pessoal, a gente já volta. Vou só passar rapidinho. Opa! E aí, acabou, legal. Estamos no finalzinho, já na reta final das nossas aulas aqui. Maravilha. Até agora tudo bem, gente? Alguma dúvida? Fala comigo. Muito comum. Muito comum, mas não é o que a gente vê na prática de forma recorrente. A recorrência é, entreguei a bucha para você, toma aí. E aí o cara vai... E aí o morador pergunta, cadê o carnê do IPTU? Que às vezes pode vir até cobrando ou isento. Não tem. Então, aí tem que se virar. As construtoras / incorporadoras que são mais caxias, por assim dizer, elas sim entregam todo o enxoval, não só físico, mas burocrático, redondinho. Raridade tem. Eu não posso dar comercial de construtoras incorporadoras, mas tem 2 muito famosas que entregam redondinho o condomínio. Raramente deram problema, mas entregam bem. Uma muito nova, outra não tão nova, mas elas entregam o enxoval completo. Quando não, aí a gente tem uma questão de titularidade. Dúvidas? Nenhuma. Gente, amanhã a aula da doutora Ana Lúcia aqui com a gente.
Inclusive, só dividindo com vocês, eu estou fazendo aqui praticamente uma mentoria com 2 professoras, uma delas a doutora Ana Lúcia, que vai falar sobre condôminos amanhã, e na quinta-feira a doutora Caroline Alckmin, que vai falar só sobre a parte trabalhista em condomínios. Inclusive, a doutora Caroline, ela é a responsável pela área trabalhista lá do escritório, e essa é uma pessoa para ser sugada nas informações. Então, perguntem ao máximo que ela responde tudo. Legal? Mais um minutinho, gente. Vamos voltando. Bianca voltando. Como vai funcionar a lista? Ah, tá na porta. Gente, se quiserem, a hora é agora. Tá lá. E aí? Tá gostando? Certeza? Isso, boa. Karina, vamos voltando, todo mundo. Só alegria, gente. Quem está empolgado com o curso? Opa, boa. Du também. Na Lúcia, cá. E o meu amigo do fundo está empolgado? Oh! Com essa empolgação eu estou sentindo, hein? Ó. Maravilhoso. Só vou fechar a porta para a gente continuar. Tomaram água, foram ao toalete. Maravilhoso. Deu tempo para respirar, a gente vai continuar. Amigos, a gente vai abordar um pouco sobre a convenção condominial. Desculpem. E eu destaco para vocês que o tema que a gente vai abordar sobre convenção é algo muito categórico e simplista. Se eu for pensar que a convenção é um mundo inteiro de enfrentamento. Eu tinha um curso no ESA no passado sobre convenção e regimento interno. São 5 aulas também dedicadas a esse tipo de material, então provavelmente a ESA, por favor, pode entrar, fica à vontade. A ESA provavelmente vai retomar o curso com vocês, e aí a gente vai ver datas e aulas. Mas a minha intenção, como a gente está falando de um curso prático de direito condominial, não posso deixar de passar, pelo menos pelos principais pontos de uma convenção e regimento interno. Lá no curso é mais categórico, no sentido da gente confeccionar mesmo uma convenção, faz todo um instrumento, explica quais são as diretrizes especificamente, o que seguir, o que colocar, o que não colocar, o que bate com princípios legais, constitucionais. Então é um tema muito... É praticamente uma oficina de convenção e regimento interno. Mas aqui não tem jeito, eu quero pelo menos pegar na mãozinha de vocês e dar uma noção básica de como funciona uma convenção e regimento interno e qual que é a necessidade desse instrumento na nossa vida enquanto atuantes da advocacia condominial. Legal? Ponto de apoio para a gente é o artigo 1336 do Código Civil. Lembrando, pessoal, que quando eu coloco normas aqui para vocês, algumas eu tenho cuidado de destacar depois do material, por favor, na casa de vocês, quando vocês revisitarem o material, peguem a norma, leiam ela com cuidado, avaliem o texto que vocês estão lendo com relação às normas, isso é muito importante para a evolução técnica de vocês, tá legal? Também previsto anteriormente na Lei 4.591 de 64, no artigo 9º, e ela tem natureza institucional e normativa. Lembra que ela vai instituir o condomínio, é o documento que eu vou registrar o condomínio, um deles, então ela também serve para a instituição. E isso, para mim, fica mais claro quando eu pego, às vezes, a convenção de condomínio e tem lá descritas as áreas comuns, né? Os andares, a divisão ali da área da garagem, o que tem o bloco A, o que tem o bloco B, o que não tem, o que faz, quais são as áreas efetivamente que a convenção possui, e normativa no sentido de que ela cria leis, regras dentro do condomínio. Então a convenção ela vai me trazer todo um aparato de como as normas condominiais vão ser efetivamente aplicadas. Lembrando que ela sempre vai ter que respeitar a nossa pirâmide que a gente viu lá atrás. Aquele bicho esquisito que era uma pirâmide, mas ela vai ter que respeitar todas as normas anteriores a ela. Legal, pessoal? Aqui eu deixei a súmula 260 do STJ, a convenção de condomínio aprovada, ainda que sem registro, é eficaz para regular as relações entre condôminos. A gente conversou um pouquinho, efetivamente, sobre a questão, falei de forma muito breve, né, sobre a necessidade ou não da gente fazer o registro das atas de assembleia.
E aqui a norma traz para a gente, assim como o Código Civil, quando vocês derem uma olhada no artigo 1333, que a convenção de condomínio não necessariamente, obrigatoriamente, ela precisa ser registrada. Mas, se ela for registrada, ela consegue produzir efeitos fora do condomínio. Quando não registrada, os efeitos são internos dentro do condomínio. Foi redundante, né? Interno dentro do condomínio. Mas é para fixar na aula, tá, gente? Os erros aqui não são erros. São propositais. Eu não erro nunca. Nem equívocos. É tudo milimetricamente colocado. Mas quando eu tenho a convenção condominial, ela tem aplicabilidade interna. E aí, usando algumas situações muito práticas para vocês que estão assistindo a gente. Já tive caso, hoje a gente sabe o quanto é difícil, às vezes, conseguirmos quórum para alteração da convenção, que já é um baita de um trabalho. Quando a gente falar de quórum, vocês vão ver o trabalho que é para a gente obter vários quórums, ainda mais que ela tenha sido um pouco mais avançada, evoluída com relação à possibilidade das assembleias virtuais e as assembleias abertas. Já é difícil. Outro ponto difícil é a gente conseguir confirmar a titularidade daquelas pessoas que estão assinando a convenção de condomínio. E aí a gente tem um problema, que é o problema do registro. E como é recorrente a quantidade de convenções que a gente leva para registro, então a gente faz todo um trabalho prévio, chega no dia do registro, uma ou outra unidade não está regularizada no cartório. E aí a gente tem um problema, porque a gente precisa, para algumas questões práticas, que eu já vou falar para vocês, fazer o registro da convenção. Se eu não faço o registro da convenção, internamente ela tem aplicabilidade. Então o síndico pode aplicar normas, o síndico pode aplicar multas, advertências, operações que são previstas dentro da conversão, formas de rateio, tudo isso vai ter aplicabilidade interna. O problema é que externo, para o público geral, aquela convenção não vai ter validade. Eu já explico para vocês quando a convenção é importante para fora do condomínio. Legal? A alteração dela vai ser feita por 2/3 dos proprietários. Quando a gente falar de quórum, fiquem tranquilos que a gente vai enfrentar isso um pouco mais de forma específica, mas eu já dou um spoiler para vocês com relação à convenção. O código fala que a alteração ela é feita com a aprovação ou subscrição dos proprietários em 2/3. Até para adiantar para você, vou fazer em forma de pergunta. O inadimplente pode participar dessa alteração aqui? A gente... Dudu, você está bem? Dudu fez assim, não sei. Calma, Dudu. Acho que sim, acho que não. Penso que sim. Penso que sim, penso que não. Aqui a gente não está falando efetivamente de uma assembleia, tá, pessoal? Mas óbvio que o caminho para a gente poder consolidar isso é uma assembleia. Então, o condomínio inadimplente pode ser um subscritor desses 2/3. Não é o mais recomendado. A recomendação sempre mais conservadora é que todos sejam adimplentes. Mas a gente está falando de uma aprovação estrutural normativa dentro do condomínio. Então, é possível que os condomínios que não pagam a cota condominial aprovem essa alteração. Assim como a alteração de fachada. A gente vai falar isso quando falarmos de assembleia, mas a alteração da fachada é uma aprovação que eu preciso da unanimidade. Tem um impacto no condomínio muito grande. Então, o inadimplente ele pode participar dessa aprovação. Se vai ser consolidado depois uma assembleia, nessa assembleia a gente vai tirar esse cara. Mas vai ter lá a assinatura dele aprovando a alteração da fachada. Legal? E aqui o que eu já trouxe para vocês, né, que não pode contrariar os preceitos constitucionais ou infraconstitucionais sob pena de nulidade. Então, qualquer norma dentro da minha convenção que contraria as leis que ficam acima dela, nula, se perdeu. Eu posso riscar, ainda que tenha aplicabilidade. O que a gente vê muito na prática são os efeitos jurídicos. E esse é um ponto, né? Enquanto advogado, tudo que pode estar errado dentro de uma norma, ela pode sim produzir efeitos jurídicos. O problema é a decretação da nulidade desse efeito jurídico posterior. Então, não são raras as oportunidades. Por exemplo, tem um caso clássico aqui no centro de São Paulo. Tem um condomínio no centro de São Paulo, convenção antiguíssima, antes do Tiago, da época dos dinossauros, talvez antes do meteoro bater na Terra. E lá nessa convenção, no centro de São Paulo, o condomínio super antigo, está previsto que não pode, olha que absurdo, Ana Lúcia, não pode morar no condomínio casais homossexuais, essa é uma realidade, está escrito lá. Era a realidade da época. E mulheres desquitadas. Não pode morar no condomínio, porque a premissa é que aquilo feria os bons costumes. Absurdo isso, principalmente na data de hoje. É óbvio que eu considero isso como uma cláusula nula, e não tem aplicabilidade. E principalmente quando a gente fala do centro de São Paulo, né? Que é um lugar com representatividade para o público LGBTQIA+. Então é óbvio que aquilo se perde. Não tem nem razão de ter. Eu firo preceitos constitucionais. Né? Imagina, minha mãe me criou sozinha, mãe solteira. Jamais poderia morar naquele prédio. Afrontosa, ela vai lá e mora. Né? E aí pensem, pessoal,
Esse é um ponto relevante para a gente. Eu trouxe aqui o exemplo extraordinário, mas existem pequenas situações que a gente vai ter que fazer análise caso a caso e avaliar se o que está escrito naquela convenção vai ou não ao encontro de normas. Não precisa ser somente as constitucionais. Pode ser Código Civil. Às vezes fala, né, na convenção de condomínio, que o síndico pode ficar mais de 2 anos na gestão do condomínio. Opa, eu estou ferindo uma premissa legal ali do Código Civil. Não pode. A gente vai falar de síndico, não vou dar spoiler para vocês, mas o mandato do síndico legal ele vai até os 2 anos. Permite-se uma reeleição, mas eu não posso permitir que o mandato daquele síndico ultrapasse os 2 anos. Aí a gente tem uma cláusula nula, vou ter que respeitar o que está na lei. Legal até aqui? Especificamente, o Código Civil traz para a gente o mínimo possível que a convenção precisa ter. Então, a minha convenção ela só passa a ter validade quando ela apresenta o mínimo possível desses tópicos que eu trouxe para vocês. Então, a discriminação das partes, o destino das diferentes partes. Isso, para mim, é importante quando eu falar de destinação diária, mudança de destinação, a gente vai falar um pouco sobre isso quando a gente falar sobre assembleias. O modo de usar as coisas e serviços, que também impacta diretamente sobre a destinação. Encargos e forma de proporção das contribuições, como é que vai ser confeccionada a taxa condominial, forma de cobrança quando vence, quando não vence. Isso, para mim, vai ser muito importante na hora de executar a taxa condominial. O modo de escolher o síndico e o conselho consultivo. Quando a gente fala de modo, eu tenho que tomar cuidado que o Código Civil já prevê um modo de escolha do síndico, mas eu posso trazer informações adicionais sobre essa forma. As atribuições do síndico, além das legais. Então, quando eu pegar lá o artigo 1348 do Código Civil, eu tenho lá as atribuições mínimas do síndico. Opa, será que tem mais atribuições que eu posso colocar para ele? Principalmente quando a gente fala hoje de síndico profissional, que é um cargo totalmente novo, a gente tem que pensar que a minha convenção, ela também tem que prever atribuições para esse cara que não mora no condomínio. Legal? Natureza ou gratuita remunerada das funções do síndico. O síndico recebe para fazer a gestão do condomínio? Se receber, maravilha, precisa ganhar dinheiro para trabalhar, né? Dedicação ao condomínio ao trabalho. Não vai receber? É só isenção? A convenção precisa tratar sobre isso. E ainda que essas... Nossa Senhora, quase que veio na minha cabeça. Eu achei que era para sumir daqui. Eu achei que ia ganhar um prêmio aqui. Será que eu apertei aqui? Tudo bem. Tô vivo, gente. Que susto quando eu vi o negócio aqui. Faz parte, gente. Erro de gravação. Não tem problema. Vai ficar feia a minha cara olhando assim o negócio. Enfim, o que eu estava falando para vocês é que quando a convenção traz para a gente pode definir os modos de trazer esses temas dentro da norma principal do condomínio, acho que é fora. Tudo bem, a gente segue. Com música de fundo. Eu juro que eu não... Tá aqui, ó. Obrigado. Continuando. Quando a convenção permite que a gente traga os modos de enfrentamento desses temas, é óbvio que ela pode ser enfrentada de forma específica. Então, vou falar como é a forma de remuneração do síndico, quais são as atribuições adicionais dele, como também ela pode transferir essas atribuições para outras instituições dentro do condomínio, como o regimento interno, como as assembleias. Segura aí, calma, Bianca. Opa! E aí eu tenho, obviamente, o enfrentamento dessas situações independente do texto da convenção. Então, a convenção pode falar a natureza gratuita ou remunerada da atividade do síndico vai ser prevista em assembleia quando da eleição desse síndico. Legal? Eu também preciso prever na minha convenção, se possível, o quórum para as votações, além daquelas previstas no Código Civil. Então, eu não posso tratar de obras úteis, obras voluptuárias, essas são tratadas no Código Civil, mas outros tipos de situação que não tem previsão expressa no Código Civil, eu posso colocar aqui na minha convenção. A forma de contribuição para a constituição do fundo de reserva, que é o que eu vejo de forma muito recorrente nas convenções novas. A forma e quórum para aprovação do regimento interno. Opa, olha aquela situação que a gente estava enfrentando, né? Quando eu perguntei para vocês qual que é o quórum específico para a alteração do regimento interno. A minha convenção pode falar qual que é o quórum específico para isso. E o que eu dou de spoiler para vocês, porque a gente vai tratar isso especificamente na aula sobre assembleias, é que, se não fala nada, a princípio, o quórum específico para alteração de regimento interno é o quórum simples. 50% dos presentes mais um. Mas a minha convenção pode falar a forma de alteração desse quórum.
Qual quórum vai ser formado para alteração do regimento interno. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Pergunta provocativa, Lê, quer anotar? Alteração do regimento interno, eu posso fazer em qualquer assembleia, sim ou não? Fica à vontade. O negócio está querendo me atacar aqui. Não pode. Alguém me respondeu no virtual. Eu posso fazer alteração do regimento interno em qualquer assembleia, sim ou não? Pessoal do virtual? Não pode. Quem falou que não? Luiz Freitas. Ô, Luiz, tudo bem? Tudo bom, tudo bem, sim. Maravilha, prazer ter você conosco, Luiz. Eu vou segurar, Luiz, essa informação para a nossa assembleia. Tá difícil, gente, a cabeça não sai do trabalho. O trabalho vive com o homem, não tem jeito. Mas eu vou segurar essa informação para a nossa aula de assembleias, e lá eu vou explicar para vocês a afirmação do Luiz de que o porquê que a gente não pode fazer a alteração do regimento interno em qualquer assembleia. Mas posso dar um spoiler para vocês. Abram o artigo 1350 do Código Civil. Legal? Estão comigo até aqui? Aqui eu trouxe uma... No decorrer das aulas, pessoal, eu vou trazendo algumas decisões que eu entendo serem relevantes para o desenvolvimento da nossa aula. Se vocês quiserem, eu sempre entendo que o estudo de decisões, ela não pode ficar preso à ementa da decisão. A gente tem que evoluir um pouco mais. E o que eu faço sempre, fazia mais quando era mais jovem, tá? Hoje fica um pouco mais difícil. A não ser que eu enfrente mesmo uma situação específica, que eu demando um aprofundamento mais do tema, mas era o que eu fazia com mais afinco antigamente. Mas os temas de interesse do Tiago, vou pegar aqui o processo e vou entender quais são as motivações daquela decisão, o porquê que ela foi tomada. Então a gente pega uma decisão aqui, desculpa, do STJ, no recurso especial, vou abrir o acórdão e vou ler todas as folhas do acórdão para entender qual foi a motivação daquela decisão. Para a gente isso é muito rico. E quem não é da área do direito não tem problema, é muito fácil de obter isso, depois a gente ensina como faz. Mas isso para a gente é muito rico porque muitas das teses que são desenvolvidas, a justificativa dessa tese está lá. E na hora da gente enfrentar o condomínio no judiciário, municia bastante a gente com informações que são imprescindíveis para que o desenvolvimento da tese fique mais fácil. Mas aqui eu só trouxe uma informação de que a jurisprudência reconhece que a natureza jurídica da convenção ela é normativa, autonomia e de força normativa. Legal? E o porquê disso? Aí eu recomendo que vocês leiam a íntegra da decisão no momento seguinte. O material é para vocês, mas, por favor, não fiquem presos à ementa. Invista um tempo na leitura integral da decisão. Legal? E aí vocês podem fazer grupos de estudo, por que não? Oportunidades nascem aqui. Ó, vocês estão fazendo networking, vocês de casa também fazendo networking. Troquem Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok. Fiquem à vontade. Eu acho que o momento da gente conversar é agora. E por que não um colega compartilhar com outro a decisão da aula, né, e ter uma informação bacana? A gente vai falar um pouquinho sobre as associações residenciais. A gente está chegando, pessoal, no finalzinho da nossa aula. Então, vou enfrentar esses temas da associação residencial, das associações residenciais com vocês. E o que eu tenho a dizer é, assim como os condomínios, não é a mesma coisa, não é o mesmo instituto, mas assim como os condomínios, hoje, as associações residenciais têm tido uma estrutura de moradia muito parecida com o Instituto do Condomínio. Então é necessário que a gente enfrente ainda que muito superficialmente esse tema. Não são raros os advogados que trabalham em associações residenciais, eu trabalho em várias, algumas até de renome, e enfrentam diferenças com os condomínios. Cá trabalha numa associação, né, cara? Não lembro agora. Não trabalha? Então, viajei, desculpa. Perfeito. Então, viajei, desculpa, cara. Confundi com outra cá. Legal. E a experiência foi boa? Acontece. Mas é importante a gente enfrentar esse tema. Eu também falo para vocês, eu acho que no ES eu dei um curso há uns 5 anos atrás sobre associações residenciais e as nuances, as diferenças que elas têm com relação ao condomínio. Mas, basicamente, a gente vai subir um pouco no Código Civil e a gente vai começar a enfrentar as associações residenciais lá no artigo 53. E eu digo que a diferença principal das associações residenciais para os condomínios é a liberdade. No condomínio não tem liberdade. Eu viro condomínio a partir do momento que eu compro a propriedade. E aquilo fica inerente à aquisição daquela propriedade. Eu viro condomínio a partir do momento que eu adquiro aquele bem, aquele imóvel, aquele apartamento. Seja pelo contrato de compra e venda, o famoso contrato de gaveta, que não é registrado, a própria titularidade, quando ela é conseguida efetivamente através do cartório de registro de imóveis,
sou usucapião, recebi uma herança, independente da forma de aquisição daquela propriedade, a partir do momento que efetivamente você a recebe, você se torna condômino e fica preso àquilo. A associação é diferente. Existe um princípio constitucional que fala sobre a liberdade de associar. Então, eu só sou associado daquela associação sem fins lucrativos, como a nossa colega aqui falou, a partir do momento que eu decido ser associado dali. E essa liberdade traz para a gente uma série de problemas. Por exemplo, na hora de cobrar a taxa associativa. E aí o advogado precisa... Isso eu sambando, gente. Sambar para conseguir comprovar que aquele cara usufrui de todo o sistema da associação e ao invés de a gente entrar com uma execução, entrar com uma ação de cobrança para cobrar aquela taxa associativa, sob pena de enriquecimento ilícito. Então não pode ter fins lucrativos, liberdade de se associar, é regida por um estatuto, e aí a gente tem alguns instrumentos muito parecidos, né? Então, a convenção está para o condomínio, assim como o estatuto está para a associação. A diferença é que lá no artigo 1333, a convenção a legislação prevê alguns mínimos necessários para a convenção. E lá no artigo 55, existem alguns limites e previsões expressas de que o meu estatuto precisa ter, efetivamente, para que ele tenha validade. Substituímos a figura do síndico pela do presidente, mas tem conselho também, conselho consultivo e conselho fiscal, mas não é previsto especificamente no estatuto, na legislação, é prevista pelo estatuto. E as principais deliberações também são realizadas nas Assembleias Gerais. A diferença é que se no condomínio, o condomínio, por meio da lei, por meio do Código Civil, determina atribuições para as assembleias, a Assembleia Ordinária vai ter uma atividade específica a ser cumprida, a Assembleia Extraordinária vai ter outra atividade específica a ser cumprida ou não específica, eu tenho uma maior liberdade para escolher quais são os enfrentamentos, os temas que vão ser deliberados nas assembleias através do estatuto. Então vai estar lá, prestação de contas, obrigatoriamente eu preciso, no condomínio, fazer numa assembleia ordinária. No estatuto pode estar prevendo que a prestação de contas ela pode acontecer mais de uma vez na assembleia ordinária, outra vez na assembleia extraordinária. Alteração do regimento interno. Não sei como é que funciona no Código Civil na parte de condomínios. Essa vai ser a pergunta que a gente vai responder na outra aula. Mas o estatuto ele pode prever a forma de enfrentamento do regimento interno dentro das assembleias. E por aí vai. O estatuto ele dá um pouco mais de liberdade para que a gente consiga modular a administração do condomínio do que a convenção, que é um pouco mais engessada dentro da parte de condomínios residenciais. Legal até aqui? Se tem dúvida, anota que a gente vai responder depois. Principais requisitos do estatuto, para vocês verem essa liberdade. Denominação e os fins, e é onde vai ficar a sede dessa associação. Então, veja, diferente do condomínio, né, eu não preciso na convenção determinar qual vai ser o nome do condomínio. Na associação eu preciso. No estatuto tem que estar lá claro qual vai ser a denominação dessa associação, onde ela vai ficar efetivamente, e a finalidade dela, residencial. Os requisitos para admissão, demissão e exclusão dos associados. Opa, se estou falando de liberdade de associar, como é que isso vai ser feito? Através de uma carta, através de um sorteio, através de um pedido? Como? Não sei. Ao passo que na convenção eu passo a ser condômino através do simples. Amanhã, inclusive, não percam a aula sobre condôminos, aqui que vai ser ministrada pela doutora Ana Lúcia. Não percam, é imperdível essa aula. Se eu fosse você, eu vinha aqui amanhã. E você que está em casa também. Mas, na convenção, eu não tenho o requisito, o que eu preciso cumprir efetivamente para ser um condômino. Opa, adquirir a propriedade, maravilha. No estatuto é diferente. Aí eu tenho a forma como eu vou ingressar naquela associação. Direitos e deveres dos associados, aqui a gente está muito igual à convenção condominial. Fontes de recursos para sua manutenção, também muito parecido com o que é determinado na convenção. O modo de constituição e funcionamento dos órgãos deliberativos. Opa, aqui também é uma diferença que a gente tem. Lá no Código Civil, na parte dos condomínios, alguns órgãos deliberativos já têm definição expressa, tanto no Código quanto na Lei 4.591 de 64. As assembleias também, que são órgãos deliberativos, principalmente, né, nesse ponto, também tem previsão expressa no próprio Código Civil, e isso é incorporado pela Convenção. Aqui eu tenho uma liberdade de como eu vou fazer funcionar esses órgãos deliberativos dentro da associação. As condições para alterações das disposições estatutárias e para dissolução. Se lá no Código Civil, na parte de condomínios, para que a gente faça a alteração da convenção, eu preciso de 2/3, opa, o estatuto me dá uma liberdade maior para a forma que eu vou alterar o estatuto. A forma de gestão administrativa,
e da aprovação das respectivas contas. Opa, lá no Código Civil, parte de condomínios, a gestão administrativa e a aprovação das contas eu faço através da Assembleia Ordinária. Aqui eu tenho uma liberdade. E aí, dentro do meu estatuto, eu vou prever especificamente quando isso for acontecer. Quando a gente confecciona um estatuto, um trabalho muito preciosista de entender como é que vai funcionar a mecânica daquela associação residencial. Então, é sentar com a futura diretoria, compreender como aquela diretoria vai ter de movimentação e começar a fazer o trabalho do advogado vidente, desculpem, gente. É tentar prever o máximo de possibilidades possíveis que aqueles gestores vão conseguir enfrentar efetivamente na sua administração. E como isso vai ser abordado pelo estatuto deles. E aí, como eu coloquei também na parte da convenção, a não correspondência desses requisitos pode gerar a nulidade do estatuto. Legal até aqui? Regimento interno dos condomínios. A gente está chegando já no finalzinho da nossa aula, e como eu me comprometi com vocês, a gente vai ter um tempinho para tirar dúvida de vocês que estão em casa também, não se preocupem. E aí anotem as suas dúvidas no seu caderno, no seu tablet, na sua mente, onde vocês quiserem, e tragam as dúvidas para mim, porque vai ser importante a gente sanar essas dúvidas. A sua dúvida pode ser a dúvida do seu colega hoje. Regimento interno em condomínios. Eu posso dizer que os regimentos internos em condomínios têm a mesma aplicabilidade dos regimentos internos nas associações. Prever detalhes do cotidiano do condomínio. Então, quando eu falo de regimento interno, eu penso no dia a dia do condomínio. Horário de entrada, horário de saída, horário de utilização da academia, quem pode entrar na academia, quem não pode entrar na academia, quem vai usar o salão de festas, quem não vai usar o salão de festas. Se a convenção é abrangente, quando eu confecciono convenções, eu sempre penso na abrangência de normas. Afunilar essas normas vai ser trabalho do regimento interno. Então, o regimento interno ele vai pegar as principais normas da convenção. Então, se a convenção fala o condomínio tem salão de festas, a forma que eu vou legislar aquele salão de festas vai ser por meio do meu regimento interno. Eu posso incluir também, adicionalmente, a previsão de obrigações e sanções pelo descumprimento, inclusive a forma de multas. Eu digo para vocês, não percam as aulas sobre multa em condomínios. Aqui existe uma oportunidade boa de trabalho. Multas em condomínios. Mas o regimento interno ele pode ser um instrumento para esse tipo de situação. O quórum de alteração do regimento interno, como eu coloquei para vocês anteriormente, é previsto na outra convenção. Gente, não se preocupem, tá? Às vezes eu repito algumas informações, mas eu sou partidário de que a repetição traz a perfeição. Eu luto boxe já há um tempo, mais apanho do que bato, mas eu consigo às vezes me esquivar porque eu treino o mesmo golpe sempre. Né? Mas aqui é a mesma coisa. Para ficar bom naquilo que você faz, repetição leva à perfeição. Vamos repetir? A repetição leva à perfeição. Alto. Senão não vai ficar rico. A repetição, quando a gente pega no bolso, as pessoas fazem. Né? Putz, é incrível. Competência prevista nas assembleias ordinárias, no termo do artigo 1350. Então, pode ser um mecanismo também de prever temas adicionais a assembleias ordinárias e até extraordinárias do regimento interno. Não mais usual, gente, mas, como a gente falou da autonomia da vontade privada, o que não é proibido é permitido. Então, eu me faço aqui no papel de poder dar essa orientação para vocês, está tudo bem. O mais recomendado é que a convenção preveja quais são os temas, ressalvado aqueles que estão previstos no Código Civil, que podem ser enfrentados nas assembleias ordinárias e extraordinárias. Mas não tem problema nenhum se eventualmente você tem um capítulo dedicado ao regimento interno. O que a gente está como orientação mais conservadora, inclusive, é que o regimento interno não tenha cláusulas ou quórums específicos muito concretos para sua alteração. O regimento interno a gente fala do dia a dia. Se você cria muitos óbices para você fazer a alteração do regimento interno, você está considerando que aquele dia a dia dentro do condomínio vai ser concreto para sempre. Eu digo para vocês, não sei se vocês se lembram, né? A memória do brasileiro é um pouquinho curta, nós acabamos de passar por uma pandemia. Nessa pandemia, nós tivemos que fazer uma alteração substancial em muitas rotinas de moradores. Demandou assembleias, hoje a gente tem as assembleias virtuais. E eu precisei mudar as rotinas. Por que não? Maior flexibilização aqui com relação ao regimento interno, me permitindo, inclusive, fazer essas alterações de rotina. E se for a questão também dos quórums, não tem problema nenhum ser previsto, porque isso amanhã vai ser revisto. Hoje eu gosto muito de chocolate, amanhã eu posso não gostar mais. Hoje eu gosto muito que a academia seja das 10 até as 18. Amanhã pode ser um pouquinho mais. O Thiago está tentando ficar saradão, só consigo chegar em casa tarde da noite. Outros moradores, assim como o Thiago, começam a utilizar a academia do condomínio um pouco mais à noite. Vamos precisar mudar o horário da academia. Se eu estou engessado, aí o síndico precisa obrigatoriamente fazer cumprir o regimento interno do condomínio. Previsão expressa do artigo 1348 do Código Civil. Muda no regimento interno, a gente tem uma maior flexibilização. E assim a gente acaba a nossa aula de hoje. Faltando aqui 20 minutinhos, eu vou abrir para as perguntas. Perguntem, me consumam o máximo que vocês quiserem, porque agora é hora de perguntar. Você que está em casa também, se tem dúvida aí, anotou, conversa comigo
e quem está presente também. Quem vai perguntar primeiro? O Eduardo vai... Gente, vamos primeiro dar aqui a oportunidade para o pessoal, porque o quórum aqui está abaixo da nossa assembleia, e depois a gente enfrenta as perguntas do pessoal de casa. Vai, Edu, manda bala. Habitações, e as pessoas elas estipulam no início, aqui vai ser uma associação, ou vai ser um condomínio, ou tem algo obrigatório, situações que não, aqui não tem como ser associação, tem que ser condomínio. Pergunta do Eduardo, ótima pergunta. Tiago, em que momento as pessoas que constituem uma associação podem decidir se aquela área de residência vai ser uma associação ou vai ser um condomínio? Voltando um pouquinho para a aula, respondendo o pessoal até de casa que pode ter essa dúvida, lembra que o condomínio ele é instituído, então eu preciso corresponder àqueles termos do artigo 32 da Lei 4.591 de 64. Aí eu tenho a instituição de um condomínio. Senão eu posso ter um conglomerado de áreas, que é firmado entre pessoas, e essas pessoas, pela vontade de se associar, formam uma associação que tem a finalidade de residência. Tiago, então o condomínio pode se tornar associação, e a associação pode se tornar condomínio, e sim, desde que respeite a incorporação imobiliária, se for uma associação que quer virar condomínio, ou se quer se transformar, se quer extinguir o condomínio e se tornar uma associação residencial, pode fazer, mas aí a gente tem que respeitar os ditames da lei. Acontece muito, o Du, pode chamar de Du, né? Gente, eu chamo pelo apelido, tá? Somos brother aqui, me chamem de Badaró também, estamos todo mundo em casa. Você de casa também, esquece doutor aqui, a gente está todo mundo em casa. Mas não são raros as oportunidades em que os condomínios são entregues pelas incorporadoras, que não conseguem finalizar os procedimentos efetivos junto ao cartório de registro de imóveis, e a gente tem uma grande dificuldade de constituir o condomínio, é trabalhoso, é custoso para o advogado fazer isso, e o melhor caminho naquele condomínio é constituir uma associação. Isso acontece muito em CDHU. Às vezes o governo entrega a CDHU, não institui o condomínio de forma correta, hoje um pouco menos, tá? Mas no passado era um pouquinho mais uma realidade que a gente enfrentava. E a gente precisa ter uma organização estrutural interna. E aí, ao invés da gente investir dinheiro para instituir um condomínio, que é caro para aquele público, né? Às vezes investir numa cota condominial para pagar o serviço de um advogado é custoso. Não é que não é necessário, mas é custoso. O caminho mais barato é a instituição de uma associação. E aí a associação ela vai seguir toda a regra que está aqui. Legal? Mais alguma dúvida? Bianca, que foi? A depender da situação. Legal. Pode perguntar, desculpa, fui indelicado. Então, a pergunta da Bianca, me corrija se eu tiver, vou ter que perguntar para a galera aqui, Bianca. A pergunta da Bianca aqui na sala. Professor, é normal que os moradores paguem o seguro referente à área também das lojas? Foi certa a pergunta? E sim, Bianca, é comum sim. O seguro, a apólice de seguro, ela contempla toda a estrutura. A área completa. O que pode acontecer é, dentro da proporcionalidade da área do morador, ele vai pagar a parte do seguro que compete àquela área. Então, vamos pensar que o seguro, fazer um número redondo, R$100 o seguro, olha só. E aí, dentro daqueles, vamos pensar num condomínio de 2 pessoas, 50-50. Não, de 4 pessoas, 25, para dar o número certinho. E aí, obviamente, a gente vai pagar os 25% daquele 100 referente ao total que compete ao Tiago que reside ali. Então, sim, a gente vai pagar o seguro, mas dentro da proporcionalidade da minha área, não referente à proporcionalidade do contrato. O contrato é desmembrado e aí é cobrado do pessoal dessa forma. Legal? Isso faz sentido quando o condomínio é incorporado em uma coisa só. Então, sim. O residencial e o comercial. Exato. Se os proprietários decidem que querem excluir isso, eu tenho que cancelar um condomínio e formar outro? Ou como é que isso funciona? Na verdade, você pode fazer uma pergunta do Ale aqui para a gente. Tiago, eu entendi que quando a gente tem esses custos compartilhados com as lojas, é porque o condomínio ele foi instituído como conjunto. Mas eu consigo desmembrar esse custo do condomínio ao fazer, por exemplo, fazer uma rescisão, um cancelamento do condomínio parcial entre lojas? E sim, você pode decidir tirar aquelas lojas da sua fração do condomínio. Aí isso demandaria fazer uma assembleia específica para alteração da convenção de condomínio e também fazer uma alteração do memorial do memorial de incorporação do condomínio. Aí eu faço desmembramento não só estrutural, no sentido de que a gente não vai mais considerar aquele condomínio como condomínio efetivo com as lojas, mas documental também. Então, no cartório de registro de imóvel a gente vai separar, na convenção também a gente separa, e aí cada um por si, Deus para todos. Você pode, através da extinção do condomínio, e aí você pode... É complexo sim e custa caro, tá, gente?
E não é recomendado, porque daí a gente está considerando que o condomínio ele vai precisar daquela estrutura como um todo, as coisas vão se aproveitar, né? E aí a gente vai sair um pouco do direito de condomínio para o direito de vizinhança. Outro ponto do Código Civil que a gente vai abordar depois. Mas é possível sim uma extinção parcial do condomínio. E aí eu extingo parcialmente o condomínio, eu estou tirando aquelas pessoas daquele cenário, elas ficam separadas, a estrutura vai ser compartilhada, e aí, como eu falei, a gente exclui, o condomínio vai ser só residencial, as lojas vão ser independentes, mas a gente vai ter a aplicação do direito de vizinhança um pouco mais efetivo nesse caso. Legal? Respondi? Perguntas do pessoal de casa. A gente tem ainda mais 15 minutos. Vamos lá. Se não respondeu, eu vou cancelar a aula agora e volta para casa, hein? Desliga o computador, vai trabalhar, vai almoçar. Pois não, Du? Pode perguntar outra. Se ninguém perguntou ali, vai perguntar aqui. Professor, está no chat as perguntas? No chat eu não estou conseguindo ver. Vamos fazer assim? Abre a câmera e fala comigo. Só hoje, só. Amanhã eu vou selecionar um colega de classe. Tudo bem? Assistente. Camila, tudo bem com você? Tudo bem, professor. Professor, eu tive uma confusãozinha aí, porque eu estava no trânsito, aí eu acho que a aula caiu e eu não consegui pegar tantas coisas assim. Caiu foi um negócio na minha cabeça aqui agora há pouco, você não viu. Não apareceu mesmo. Mas fica à vontade, Camila, pergunta. Professor, eu tenho uma dúvida em relação à ata de assembleia. Se ela tem um prazo para ser disponibilizada, pelo que eu vi, tem no Código Civil, né? Mas quando a gente solicita e ela não é fornecida, tem alguma medida que a gente pode fazer para requerer esse documento? Camila, eu vou pedir para você segurar essa pergunta para quando a gente tratar sobre assembleias, mas para te dar um spoiler, sim, a ata de assembleia ela precisa ser disponibilizada em 8 dias após a assembleia. Para dar o spoiler, é a Lei 4.591 de 64, a Lei de Incorporações Imobiliárias. O Código Civil não recepciona esse prazo. E por incrível que pareça, não tem finalidade para isso. Mas quando a gente falar sobre assembleias, guarde essa pergunta e traz para a gente, que ela é muito importante. Tá bom, professor, obrigada. Obrigado. Próxima pergunta do pessoal que está online. Eu queria conseguir apresentar aqui a galera que está online. Acho que eu vou mexer aqui. Não estou conseguindo. Pessoal de casa pergunta, senão eu vou abrir para o pessoal aqui que está presente. Pessoal, que time o Thiago torce? São Paulo. Oi. Eu estava fazendo algumas perguntas aqui para ajudar vocês. Bom dia a todos. Eu vou ajudar uma colega aqui do chat, que ela perguntou no chat, eu acho que ela não se manifestou via áudio. É o Luiz. Pode mandar, Luiz. Tudo bem com você? Tudo jóia. Ela perguntou o seguinte, é possível o locatário com autorização participar da assembleia e das reuniões do condomínio? Olha, tá vendo um monte de perguntas de assembleia, hein? Vamos segurar as perguntas de assembleia para o dia da assembleia, pode ser? Pode. Mas pergunta de novo, é possível? É possível o locatário com autorização participar da assembleia e das reuniões do condomínio? Com autorização, depende da forma de autorização. Na verdade, mais do que a autorização, ele tem que substituir o proprietário através de uma procuração. Mas vamos segurar essa informação para não dar spoilers, então vou entregar tudo agora, aí vai ficar chato a nossa aula. Aí ninguém vai querer vir me assistir porque eu vou entregar tudo. Certo? Segura aí, Lu, essa pergunta? Beleza. Maravilha. Próxima pergunta do online. Ou tem alguma do presencial? O nome da colega qualquer? Daniela, pergunta pra gente aí, Dani. Quando você fala de CDHU, a gente trabalha com a Secretaria Municipal de Educação. Sim, sim. Né, que a gente tem o TPU, tem o de Uhum. E lá atrás a gente utilizava a associação, por isso que eu falei, foi uma experiência muito negativa. E aí o que acontece? A nossa não tem convenção, sem previsão, então a nossa validade é o regimento interno, quase que uma convenção. Tá. Né? Então, por exemplo, a gente está tendo dificuldade nesse momento em abertura de conta corrente. Pessoal, olha o cheiro da consultoria chegando. Olha, quando você vê o cheirinho da consultoria, ela vem. Eu acho que ela não estava no começo da aula, não escutou. Eu vou pedir uma gentileza. Objetividade nas perguntas. Essas perguntas mais consultivas, a gente vai colocar para... Faz o Pix que a gente faz, ó. Tranquilo. Mais objetividade, vamos lá. O regimento interno, quando não há convenção, como que a gente dá legalidade a um regimento interno dentro de HS? Legal. Pergunta da nossa colega é, Tiago, eu não tenho uma estrutura condominial estruturada normativamente falando. E aí eu preciso criar efetivamente, por exemplo, na CDHU. Efetivamente eu preciso criar na CDHU, por exemplo, algum tipo de
instituição que pareça com condomínio. Até porque esse perfil de edificação precisa ter arrecadação, precisa ter manutenção, e como se faz. Aí é uma questão, Dani, documental governamental. Aí é um processo administrativo que é aberto. Se não for isso, aí talvez o caminho, se não for o caso, é a instauração de uma associação. Aí já mata o problema. Mas aí é uma questão mais administrativa documental com um ente público do que efetivamente a gente construir uma instituição. Pergunta, Samuel. Tiago, bom dia, tudo bem? Fala, Samuel. Deixa eu te fazer uma pergunta. Para a abertura do CNPJ do condomínio, eu já tenho todo o condomínio registrado, cartório, tudo certinho. É simplesmente só Receita Federal e mais nada, né? Ponto. Legal. Você vai montar o que a Receita Federal chama de DBE, um processo administrativo em que você vai pedir a inscrição do condomínio no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Não quer dizer que você está abrindo uma empresa, mas você está concedendo àquela pessoa a possibilidade dela ter uma instituição para que ela responda por conta própria pelos atos da administração daquele condomínio. É um processo simples na Receita Federal. Eu esqueci o prazo, pessoal. Aí é o pessoal que faz o tributário do escritório. Mas depois eu posso levantar para vocês. Fez isso, a Receita Federal emitiu o CNPJ, parabéns, dá para entrar com ação, dá para contratar empresa, corre para a galera. CNPJ, tamo junto. Bianca, por não. Pergunta aqui agora, pessoal. Vamos segurar essa pergunta para quando a gente falar de síndico, porque eu vou falar de síndico profissional. E aí a pergunta que eu trago para vocês: síndico profissional tem contrato, sim ou não? Falou tem, gostei. Nossa colega, qual que é o nome? A Vânia falou, com certeza tem. Quem discorda da Vânia? Ana Lu, você fica quieta que você é professora, não pode. Eu discordo. Por que você concorda e por que você discorda? Não tem. Trocou com essa. Manda lá, Vânia. Solta o seu verbo aí. O condomínio solicita isso, né? Para a legalidade dessa contratação, né? Porque é um síndico profissional que está vindo atuar ali no condomínio, não é o proprietário, no caso, do condomínio. Sua pergunta vai muito ao encontro do que a Bianca falou. Então vamos segurar no dia que a gente falar sobre condomínio. Amanhã a gente vai falar sobre condôminos. Vou falar de síndico na quarta-feira. Essa vai ser a aula que a galera vai, nadar de braçada. Deixa eu só responder, pessoal. Alguém do virtual mandou uma pergunta. Abra a câmera e fala comigo, gente. Sou carente, quero ver você. Fala comigo. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Bianca, por favor, pode perguntar. Tá, sim. Na verdade, não é o programa efetivamente Minha Casa Minha Vida ou Casa Verde Amarela. Isso é uma disposição da própria legislação do IPTU que reconhece uma metragem específica que vai ser isenta. Então, às vezes você pode... Vou dar o exemplo clássico. Kitnets no centro de São Paulo. Metragem baixíssima, você consegue a isenção do IPTU por aquela metragem, independente da questão da forma de financiamento daquele bem. E aí, qual foi a pergunta, Bianca? Desculpa, eu falei e me perdi no personagem. A situação é muito parecida com o que eu ventilei para vocês. O mais certo, como a Lei falou, em algumas oportunidades, a própria incorporadora ela entrega já o imóvel desmembrado. Região central, os condomínios novos que têm uma metragem pequena, me parece que já estão sendo entregues já com o IPTU desmembrado, e o cara só recebe o carnezinho lá com o isento. Se não for o caso, aí, primeiro, né, o titular para requerer esse desmembramento vai ser o proprietário. Porém, existe a possibilidade do síndico fazer esse desmembramento também. Aí um processo administrativo, a prefeitura avalia, faz o desmembramento, qualifica aquele IPTU como residencial, e aí, paulado, a gente está tudo certo. Eu tenho um caso... Calma que é o Ale daqui a pouco, hein, Du? Segura a onda aí. Mas eu tenho um caso muito interessante, no centro de São Paulo também, um condomínio que é tombado, na região ali da São João, adjacências, e lá, antigamente, os condomínios eram na São Luís, condomínio residencial, muito comum, condomínios residenciais. Passou o tempo, começou a virar uma região de comércio, e aí o condomínio todo virou um condomínio comercial.
E aí o grande problema que a gente tem a gente alterou a área do condomínio para que ele seja um condomínio totalmente comercial, e a justificativa disso é porque, infelizmente, as empresas que se instalavam lá não conseguiam tirar uma série de certificações, uma série de documentos que serviam para habilidade e validação dessas empresas. O cara é quiropraxista, não consegue tirar o certificado de atuação dele, específico para a clínica dele, porque o IPTU de lá ainda é residencial e o cara não pode fazer o trabalho dentro de casa. Contabilidade, enfim, tantas outras. Advogado dá para trabalhar de casa, OAB, parceirona nossa. Mas lá não tinha como. Então os escritórios de advocacia lá estavam bem. O problema eram as empresas. Então a gente fez uma mudança de destinação de área para reconhecer as áreas como não mais como residenciais, mas como comerciais, alteração do IPTU, e aí o problema foi, naquela metragem os IPTUs eram isentos. Aí a galera ficou um pouco brava porque o IPTU passou a ser pago. Sinto muito, faz parte da vida, né? Mudou a destinação, mudou o IPTU. Aí sim, o desmembramento já estava sido feito, mudamos a alteração, processo na prefeitura, tudo lindo, estamos pagando IPTU hoje. Ale, manda. Fechou. Du, manda bala. Sim. Existe a possibilidade de se criar uma associação com alguma finalidade específica que poderia eventualmente afrontar o direito à igualdade? Vou dar um exemplo. Uma associação registrada neste condomínio só podem morar, por exemplo, muçulmanos. Por dois exemplos. Vamos supor que os judeus queiram fazer uma reunião num condomínio só deles. Seria possível no formato de associação ou sempre vai ferir? E aí, mesmo em formato de associação... Essa pergunta ela foi lá em cima, hein? Gostei. Desafio o advogado, gosta assim. Existe a possibilidade. O problema é que se a gente acaba ferindo o direito de liberdade e igualdade, me parece que existe uma premissa inconstitucional na formação de um condomínio como esse. Talvez muito próximo do que você esteja colocando para a gente são os condomínios, as associações residenciais, que elas são constituídas por casas e clubes. E aí eu tenho a associação casa, então vou lá, vou morar, opa... Maravilha. Inclusive, a gente cuida de uma associação que ela tem uma praia artificial dentro. O negócio é coisa de louco. E é um clube apartado. Então, o cara quer morar lá, vai pagar uma bala ali, tem grana, vai morar lá, maravilha. Só que, concomitantemente, se ele quiser participar do clube, aí é uma outra associação. Ainda que essa associação esteja dentro da associação principal casa, para que ele participe da associação clube, aí passa por um crivo de avaliação específico. Aí vai muito ao encontro próximo do que você está colocando. Mas a partir do momento que a associação ela tem como premissa principal, talvez, a exclusão de pessoas, aí me parece que a gente está seguindo o caminho inconstitucional da igualdade. Legal? Pergunta agora do chat. O Luiz Barreto levantou a mão. E o Zosimar, meu amigo Zosimar, também levantou a mão. Pode falar, Luiz. Eu tenho uma dúvida relacionada ao IPTU. Não sei se você vai conseguir me esclarecer, porque eu acho que é mais uma coisa... Né, se for consultivo, não. Tributário. Deixa eu fazer uma pergunta relacionada ao IPTU. Quando o condomínio é entregue, tem o desmembramento do IPTU das unidades, existe um outro IPTU que o condomínio tenha que pagar, por exemplo, sobre a área construída, ou só referente às unidades mesmo? Legal, isso vai muito ao encontro do que o Ale trouxe para a gente aqui para a aula, né? Efetivamente, podem acontecer casos em que não há o desmembramento e acaba se pagando o IPTU pela área total do condomínio. Quando tem desmembramento, aí o desmembramento do IPTU ele é referente àquela porcentagem de área que você adquiriu. Assim como na convenção fica lá descrito que você adquiriu aquela área, 0,001% do condomínio, o seu IPTU vai ter um reflexo idêntico à mesma situação que você está enfrentando com relação à porcentagem. Então, quando você acaba pagando o IPTU da sua área, você também paga o IPTU da área comum do condomínio. Legal. Mas com desmembramento. Legal? Certo. Zosimar, pergunta aí pra gente. Última pergunta, gente. Tiago, bom dia, tudo bem? Sobre associações residenciais, né, a questão da liberdade de se associar e o tema lá 492 do STF, o que você tem enfrentado aí no dia a dia? Bastante. Desculpa, qual que é a pergunta? Apesar do repetitivo lá, as dificuldades ainda que a gente enfrenta, né? Legal. O que o Zosimar está trazendo para a gente é que nas associações residenciais a gente tem um recurso repetitivo específico que enfrenta o tema sobre a questão de que essa liberdade de associação prejudica o advogado na hora da cobrança. Até aqui estou com você, né, Zosimar? Isso aí. Legal. E diferente da cota condominial que a gente consegue executar a cota condominial, então hoje, eu vou dar um spoiler, gente. Quando a gente falar, amanhã vai ser aula, inclusive, da Ana Lúcia.
mas a gente vai falar sobre cobrança de cota condominial, e o Código de Processo Civil elevou o status da cota condominial para título executivo extrajudicial. Cumpre os requisitos, executo, o cara perde bem, perde casa, paga o condomínio. Ao contrário, vocês, quando a gente tem a taxa de associação, eu não consigo ter essa mesma facilidade com as associações. Então, precisa ainda entrar com aquela ação de cobrança. Às vezes eu me sinto na era das cavernas, buga, vou lá, talho na pedra, ação de cobrança lá, faço. O juiz avalia efetivamente se a utilização dos recursos da associação podem inferir num benefício para aquela pessoa de forma indevida, e aí, se considerado alguns requisitos de que aquela pessoa utiliza para benefício próprio a estrutura da associação, ela vira merecedora do pagamento da taxa associativa de forma efetiva. Para mim, dificílimos, Osimar. Não conseguimos ainda chegar, não tenho nenhuma receita que fale, tá aqui, dá para executar. Ainda a gente passa por ação de cobrança, procedimento instrutório, demonstra que aquele morador ele se aproveita da utilização da área comum do condomínio, da associação, desculpa, e aí o juiz decide se ele vai ser merecedor ou não do pagamento. Algumas decisões do exterior têm excluído o cara desse pagamento, e aí a gente tem que levar para os tribunais depois o reconhecimento desse pagamento. Outras, um pouco mais facilitado, a grande maioria reconhece que o cara ele é titular do dever de pagar. O que a gente faz é dar um passo anterior a isso. Se você constitui uma associação residencial, estruturar dentro da associação a entrada e a saída do cara. Eu sei que a gente tem a liberdade ou não de se associar, mas se o cara quer entrar na associação, manda um formuláriozinho para ele. Opa, quer vender aquela unidade? Passa um formuláriozinho de venda para ele sair da associação e entrar depois o novo dono. E aí a gente tem um caminho um pouco mais concreto para conseguir enfrentar uma ação de cobrança que fica mais fácil, menos difícil, de conseguir cobrar esse cara. Fora isso, não tem jeito. Ação de cobrança normal, instrução, julgamento e seja o que Deus quiser. Beleza? Mandou um show aqui. Show? É isso. Gente, assim a gente acaba a nossa primeira aula. Gostaram? Foi legal? Eu adorei. Obrigado aí pela participação de vocês. Pessoal de casa, um beijo para vocês que estavam em casa. E vejo vocês amanhã com a aula sobre condôminos. Maravilhoso. Uma salva de palmas aí. Sensacional.